Nosso tema hoje é a missão da igreja, tá bom? Diga assim comigo, a missão da igreja. Então, eu quero ler com você, por favor, abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 9. Mateus 9. Vamos estar lendo os versículos 35 a 38, 4 versículos. Eu vou ler para você aqui agora na NVI, que é nova versão transformadora. Não, NVI internacional, é verdade, nova versão internacional. NVT, que é transformadora. Vamos lá. Mateus 9,35 diz o seguinte: ia Jesus passando por todas as cidades e povoados. Diga-se comigo, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Irmãos, a gente observa aqui de maneira clara que Jesus, o ministério dele, Mateus vai recitar 3 princípios de Jesus. Qual era o primeiro princípio? O princípio do ensino. Diga assim comigo, o princípio do ensino. Depois o princípio da pregação e o princípio da cura. Então, qual é o nosso desafio como cristãos? É buscar Deus para que a gente possa vivenciar esses 3 pontos aqui. Agora, olha só, observe comigo, o texto vai dizer o seguinte, que ia Jesus passando, diga assim comigo, passando. Irmãos, esse verbo passar, fala de quê? De movimento. Então Jesus, o ministério de Jesus não estava parado, ele não ficava só no local, ele estava em movimento. Então, olha só, o ministério deve ser em movimento, nós não podemos estar parados. Tá, quando eu falo movimentos, é realmente o quê? Em eventos na igreja, movimentos na célula, movimentos de evangelização, de comunhão, de ensino, movimentos de unidade. Então Jesus estava constantemente como ensinando, passando. Agora o texto vai dizer o seguinte, olha, por todas as cidades e povoados. Então a nossa missão deve ser o quê? Totalmente includente. Fica assim comigo, includente. O que é includente? Traz as pessoas, insere as pessoas. Então, claro, a gente falou na semana passada aqui no Tadel que a gente vai começar pelas grandes cidades, estamos já por João Pessoa. Mas a nossa missão não é só estar aqui. Nós já estamos, por exemplo, no Conde, a gente já tem mesmo, Conde? Não, estamos no Santa Rita, estamos em Bahia, já estamos em Cabedelo, já estamos na Baía da Traição, já estamos em João Pessoa, mas nós vamos chegar em todas as cidades de João Pessoa, amém, queridos? Amém. Da Paraíba. São quantas cidades? Diga assim comigo, 223. Nós vamos chegar nelas. Agora, olha só, não é só as cidades, a Bíblia diz também todos os povoados. Então, hoje nós já estamos em um povoado. O que é povoado? Um distrito. Hoje nós já estamos em Cumaru, que é uma aldeia do município de Baía da Traição. Lá nós já temos 3 células. Então a gente já chegou em um povoado. Nós vamos chegar em todos os povoados em nome de Jesus. Agora, observe comigo, o texto vai dizer o seguinte, ensinando nas sinagogas. Observe, então o ministério ele é o quê? Ele está em movimento. Então, Jesus ele valorizava o que, gente? O ensino. Então, o ensino, o que é o ensino? É diferente da pregação. O ensino nesse contexto aqui, fala de quê? De edificar os que estão dentro. Quer um exemplo? Olha só o Tadel. Quem vem para o Tadel? Só quem está o quê? Quem é firme na igreja, quem está em processo de treinamento, quem já é líder, quem está se preparando para ser líder no futuro logo, logo. Então o ensino, ele prepara os que estão dentro. Aí eu quero abrir um parênteses para você. Nós estamos hoje aqui na igreja com 51 alunos na IMP. Gente, isso são 60% da igreja que está fazendo agora treinamento. Quando? Nas segundas-feiras. Quem está gostando da nova criatura aí? Olha só, observe comigo. Então, isso é ensino. Então, o ensino visa o quê? Edificar quem está dentro. Jesus tinha isso. Jesus ia para a sinagoga. O que era a sinagoga? Era a igreja, a capela dos judeus. Era o templo dos judeus. Ele ia para ensinar lá. Mas a Bíblia continua o seguinte, versículo 35 ainda, pregando as boas novas do reino de Deus. Então, o pregar agora é sair de dentro para fora. Diga assim comigo, sair de dentro para fora. Aquilo que eu estou aprendendo aqui agora, eu não posso deixar que fique nesse quadrado aqui. Eu tenho que levar amanhã para o meu trabalho.
Então o que é pregar? Fala de quê? De evangelismo. Então Jesus, ele edificava na palavra os seus discípulos, mas também ele evangelizava. Ele pregava o evangelho, ele anunciava as boas novas para as pessoas. Irmãos, olha só, nós estamos em treinamento para a nossa grande missão de Casa de Paz, que vai ser quando, gente? Novembro, 4 semanas de novembro. O que é Casa de Paz? São 4 semanas de evangelismos, onde todas as nossas células vão ser desconstruídas, vão sair daquele modelo convencional e vão ser todas casas de paz, toda exceção de evangelismo. O pastor vai estar ministrando no vídeo 10 minutos, vamos ter o compartilhar da palavra, vamos ter muita oração pelas pessoas, vamos ter todas as semanas, as 4 semanas, vamos fazer apelo nas nossas células. Por quê? Porque nós entendemos que é importante o evangelismo. Nós temos, irmãos, nós temos como missão aqui esse ano 120 pessoas. Então nós temos que ganhar até o final do ano ainda 40 pessoas, diga assim, 40, para poder chegar nesse quantitativo. Como é que a gente vai ganhar essas pessoas? Tendo a pregação como uma proposta de ganhar pessoas para Cristo. Então, uma igreja, ela tem que valorizar o quê? O ensino, ou seja, a edificação da Bíblia para os que estão dentro, mas em contrapartida, quando eu sou edificado aqui dentro, eu tenho que sair daqui e pregar lá fora para poder ganhar almas para Cristo em nome de Jesus. Então, olha só, quando eu falo assim de ensino, eu estava pesquisando, irmão, só na região da Galileia que Jesus estava, havia naquele tempo 204 cidades com mais de 15 mil habitantes. Gente, olha só, o que o texto fala aqui, o texto Mateus? Jesus passou por todas as cidades e povoados, pregando o evangelho. Só de cidades, só na Galileia, que é uma região da Galileia, 204 cidades ele passou pregando. Ou seja, ele ultrapassou as fronteiras de uma sala de aula. É importante sala de aula, sim ou não, gente? Sim. Sim? É importante treinamento. Mas não posso estar só preso à sala de aula. E eu falo aqui até como teólogo, isso aqui não é uma crítica, é um pesar que eu falo isso. Muitos teólogos estão dentro das faculdades, nem só dentro dos seminários, aprendendo. Eu já passei por isso, eu já vi isso há muito tempo. Aprendendo, lê muitos livros, tem muito conhecimento, parece ser melancia, cabeçona grande. Dá um show, dá uma exposição bíblica. Aí você fala assim, mas você exerce ministério? O cara fala, não, eu sou desigrejado. Eu não estou nem na igreja. Não, eu não gosto não. A minha igreja é Jesus. Quer dizer, o próprio cara se contradiz tantas passagens da importância de estar numa comunidade. Então, olha só, Jesus, ele ultrapassou a sala de aula. É importante a sala de aula, a gente vai ter treinamentos. Por exemplo, deixa eu dar um parênteses aqui para você. Já vou adiantar aqui logo. Tadel para isso mesmo. Nós vamos ter, eu já falei com o pastor Evanildo, que é o pastor Evanildo, já foi meu discipulador por 8 anos lá em Fortaleza, hoje é o pastor presidente da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, ele está hoje pastoreando em Porto Alegre. Ele da nossa igreja, é o maior mestre da palavra que tem, no Brasil é o maior mestre que tem, de longe, é o mais inteligente da nossa igreja, o mais profundo. Ele escreveu vários materiais da igreja, ele é auditor dos livros do pastor Ibe. Então, ele vai estar ministrando para nós nos dias 23 de outubro. Por que 23 de outubro? Porque nós terminamos a nossa nova criatura dia 16 de outubro. Na semana seguinte, sem parar, ele vai pegar de 23 de outubro a 11 de dezembro, porque a gente também não quer tomar as férias das pessoas, querendo que as pessoas fiquem de férias mesmo, ministrando um curso chamado Introdução ao Panorama do Antigo Testamento. Então, são 8 aulas via Google Meet com ele. Vamos estar adquirindo as apostilas. Vamos estar levando todo mundo agora da paternidade e também nova criatura, todo mundo para um salão só de aula. Vai ser algo surreal, porque nós valorizamos o ensino. Agora, irmãos, o ensino só por si só vai me edificar. Mas eu tenho que ter essa missão de quê? De edificar os outros. Amém, queridos? Então diga assim comigo: o ensino edifica os que estão dentro. A pregação salva os que estão fora. Em nome de Jesus. Então observe comigo algo interessante. Essa palavra pregação aqui nesse versículo, no grego, a palavra pregação é a palavra grega kerusso, que significa o quê? Pregar. Passa a ideia de um arauto. Quem era um arauto? Arauto era um tipo de alguém que era um tipo de mensageiro do rei. Então o rei aqui era um reinado,
Então o rei usava um mensageiro, uma pessoa, para poder trazer um comunicado a talvez alguém de algum distrito, então talvez comunicado para um outro rei. Então era um tipo de mensageiro, um tipo de correio humano. Isso era um arauto. Então quando a Bíblia fala o seguinte, pregando, ou seja, quirusso, nós somos arautos, mensageiros de Deus. Amém? Diga assim, eu sou o mensageiro de Deus. Olha só, então a gente não pode, irmãos, em hipótese alguma, calar nossas bocas. Veja comigo ainda o texto, vamos continuar o texto aqui agora. Ele vai falar o seguinte, olha, ainda no versículo 35, curando todas as enfermidades e doenças. Diga assim comigo, curando todas as enfermidades e doenças. Irmãos, essa é a missão da igreja. Então observe comigo, olha, existe uma diferença, inclusive por alguns teólogos, de conceito de o que é enfermidade e o que é doença. O que é doença? Doença é algo casual. Às vezes a pessoa pega uma gripe, um resfriado, passa 2, 3 dias, toma uma vitamina C, ora, enfim, faz o que for, depois está bem. Mas o que é uma enfermidade? Geralmente enfermidade é uma doença que o diabo atinge aquela pessoa e oprime aquela pessoa. A gente vê no Novo Testamento Jesus repreendendo pessoas que estavam doentes. Fala de uma mulher que estava há 18 anos com espírito de enfermidade. Ele expulsou o demônio. Você lembra que expulsou o demônio? E aquela mulher ficou o quê? Sã. Então, nós temos biblicamente essa missão de curar as pessoas de doenças mesmo, doenças físicas, mas também muitas vezes de doenças da alma, de enfermidades da alma, daquilo que oprime a pessoa. Então essa é a nossa missão em Jesus Cristo. A gente vê que Jesus fez isso por toda a sua vida como um grande mensageiro. Vamos para o versículo 36 comigo aqui agora, por favor. Veja aí Mateus 9:36, vai falar o seguinte: ao ver as multidões, diga assim comigo, ao ver as multidões. Irmãos, eu quero usar aqui agora as palavras do pastor Léo Matos, lá da conferência. Ele contou testemunho ontem que ele se envolveu muito cedo nas drogas, aos 13 anos de idade. E ele fala que ele ficou aos 13 anos, aos 14 anos, aos 15 anos, 16, 17 anos, muitos anos naquela situação de vício. E ele tinha todos os traços de uma pessoa, um jovem triste, frustrado, um jovem destruído. E ele fala o seguinte, que muitas pessoas que eram cristãs nunca percebeu, nunca viu que ele estava com problema. Então, o princípio aqui de Jesus, ele viu as multidões, ele viu. Deixa eu perguntar para vocês, será que nós estamos vendo as pessoas em nossa volta? Será que nós estamos com os nossos olhos espirituais abertos para poder enxergar aquilo que elas estão passando? Ou será que a gente está com os nossos olhos tapados? O nosso vizinho está do nosso lado, alguém que a gente trabalha está do nosso lado, passando por tantos problemas, com desejo de suicídio, com casamento frustrado, com tantos problemas, e eu não consigo ver aquilo ali. Então olha só, Jesus nos ensina nessa tarde o quê? A importância de ver o que as pessoas estão passando. Então diga assim comigo, Espírito Santo, fala com fé agora, Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais para eu ver a multidão. Então olha só, abra os meus olhos espirituais. É interessante que o texto vai continuar, ao ver as multidões, ele teve o que, gente? Compadeceu-se, muito bem. Outra linguagem fala o quê? Diga assim, compaixão. Teve compaixão delas. Por que ele teve compaixão? Porque elas estavam aflitas, elas estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. É muito interessante na Bíblia, vários textos vai falar de Israel, o povo escolhido, que hoje é a igreja, que hoje é a sociedade, comparado ao animal ovelha. E não tinha pastor, ou seja, as ovelhas jogadas ao relento aí, e não tem ninguém que cuide delas. Mas Jesus, ele viu, ele teve o que? Compaixão. É legal que essa palavra aqui no grego, compaixão, nesse versículo aqui, splanchnisomai. Passa a ideia de quê? De alguém que realmente tem misericórdia, de alguém que ama as pessoas. Então, como é que nós vamos chegar em mais 40 pessoas nessa igreja até o final do ano? Diga assim comigo, somente
Com misericórdia. Olhar para as pessoas com misericórdia. Olhar para elas com amor, com compaixão. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque Jesus, ele gostava de gente. Então, nós temos que gostar de pessoas, nós temos que estar no meio das pessoas. Isso aqui é muito legal, porque não há ministério eficaz sem misericórdia. Como é que eu vou ganhar as almas quando eu tenho misericórdia? Jesus olhou para o multidão, ele teve misericórdia. Ele olhou e falou, tanta gente sofrida. A pergunta que eu quero fazer para vocês, gente, esse conceito, esse sofrimento da sociedade, mudou hoje ou não? Mudou ou não? Não mudou, aumentou. Aumentou a população, aumentou o sofrimento. Nós temos hoje muito mais miséria, muito mais violência, muito mais divorciados, muito mais pessoas presas. Nós temos muito mais, por exemplo, casamentos frustrados, filhos rebeldes. Então a sociedade continua o quê? Exausta, angustiada. E cabe o quê? A nós como igreja amarmos essas pessoas, olharmos para elas e termos misericórdia no nome de Jesus. Amém, gente? Amém ou não? Amém. Versículo 37 vai continuar o seguinte: então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas o que, gente? Os trabalhadores são o quê? Poucos. Esse versículo aqui é extremamente atual. Extremamente. Por que atual? Porque existe passagem na Bíblia que já se cumpriu. Existem profecias que já se cumpriu. Então hoje está como um fator histórico. Mas isso aqui ainda existe na teologia uma terminologia já e ainda não. Isso aqui já se cumpriu lá, porque realmente lá já tinha lacuna, mas hoje ainda continua uma lacuna muito grande. Porque a colheita, ou seja, a seara, vai falar na atualizado, na ARA, vai falar que a seara é grande. Gente, nós temos aqui 223 municípios. Nós temos aqui, na Paraíba, o último censo que eu vi eram 4 milhões e 40 mil pessoas. Talvez já estejamos por aí, talvez, nos 4 milhões e 100 mil pessoas. Eu quero até ter esse dado atualizado. É muita gente. Então, olha só, a seara é grande. Mas ainda nós temos um problema hoje de quê? De mão de obra ainda reduzida. Então, por que você está aqui no Tadel? Porque você está o quê? Se dispondo a poder ser um obreiro eficaz em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, olha só, o trigo está pronto para a colheita. Mas ainda existem poucos ceifeiros. Então, é muito claro que a demanda ainda hoje é maior do que a oferta. Ou seja, existem milhares, só na Paraíba, mais de 4 milhões. Desses aqui, talvez, menos da metade é cristão. Muito menos. Nós temos muita gente para ganhar, mas ainda precisamos do que? Aumentar a nossa mão de obra. Então, olha só, nós precisamos, gente, ir até os confins da terra, pregar o evangelho e fazer nova criatura em nome de Jesus. Agora, a gente só vai fazer isso como? Com compaixão, com misericórdia. É interessante que, quando a gente observa aqui, que o texto vai continuar o seguinte: os trabalhadores são poucos. Mas o versículo 38, para a gente poder já fazendo o fechamento desse nosso estudo, o que ele fala na NVI aqui? Peçam, pois, a quem? Ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Olha só, antes de Jesus enviar os discípulos para pregar, ele ordena que eles orem antes. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Um líder, um missionário. Você é missionário, amém, gente? Amém? Diga assim: eu sou um arauto. O que é o arauto? Lembra que eu falei agora? É o mensageiro que comunica a mensagem de um rei a alguém. Pode ser outro rei, pode ser a sociedade. É aquele correio humano que traz essa mensagem. Então você é um arauto de Cristo. Então olha só, antes de eu propagar a mensagem, eu tenho que fazer o quê? Orar. Então a gente vai orar daqui a pouquinho para que Deus possa mandar mais trabalhadores, mais ceifeiros, amém, queridos? Amém. Então olha só, orar ao Senhor para que envie trabalhadores para quê? Para a colheita. Eu acho muito forte o que Charles Spurgeon disse. Ele falou o seguinte, que ministros feitos pelo homem são inúteis. A gente aprende que a gente tem que formar pessoas, a gente não forma pessoas. A gente, de alguma forma, a gente
mostra o caminho, a gente ora por ela, a gente tenta colocar ela no trilho, e ela é formada por quem? Por Deus. Então olha só, é inútil eu querer formar as pessoas, é Deus que forma, é Deus que chama, Deus que conduz aquela pessoa para um trabalho missionário. Então olha só, gente, a obra missionária se faz com os joelhos que oram, se faz com aqueles que estão dispostos a pregar, aqueles que estão dispostos a fazer aquilo que é viável para que a gente possa aprofundar. Mas olha só, peçam, deixa eu falar para você, pedir, falar de oração. Uma das missões nossas, diariamente, você como líder de célula, como discipulador, você não pode deixar de orar todos os dias para as pessoas. Olha, eu tenho uma lista, eu tenho uma linha de transmissão que a gente manda, lá já tem quase 90 pessoas nessa lista. Eu oro por pessoa ali, diariamente. Deus abençoa a célula do Difa, a célula do Daniel, a célula Petros, a célula Power, abençoa a célula Leão de Judá. Enfim, eu oro pelas pessoas, porque eu entendo que a oração é algo importante. Então a gente tem que pedir para que Deus possa o quê? Enviar. Vamos orar para que Deus possa enviar o quê? Mais auxiliares, mais anfitriões, amém, gente? Amém. Então nós temos que fazer isso para quê? Para que a gente possa cumprir a grande comissão de Jesus. Isso aqui é muito forte, porque nós temos que entender, Deus nos chamou para um trabalho nobre, em nome de Jesus. Então observe comigo, por favor, que a nossa igreja, baseado aqui nesse texto, ela é uma igreja em movimento. Eu achei muito interessante o que o pastor Léo falou, eu anotei aqui, ele diz o seguinte, olha só, que cada crente deve ser um ministro. Diga assim, cada crente deve ser um ministro. Olha só, não estamos falando que todos vocês têm que ser líderes de célula agora. Não estou falando isso aí. Talvez você nem vai querer ser líder de célula, não tem problema. Mas você pode ser um ministro. O que é um ministro? Um evangelista. O que é um ministro? Um arauto, um mensageiro de Jesus. Então, ele fala o seguinte, cada crente deve ser um ministro e que cada casa deve ser uma extensão da igreja. Diga assim comigo, cada crente, um ministro. Cada casa, uma extensão da igreja. Então, olha só, a sua célula é a igreja de maneira micro. Eu ainda não tenho célula na minha casa. Ok, você não tem ainda por enquanto, em nome de Jesus. Mas a sua casa, você, a sua família, os seus pais, o seu amigo que você mora junto, a sua amiga, os seus filhos, lá deve ser uma extensão da igreja. Como? Lá deve ter adoração. Não é isso, Andresa? Lá tem que ter estudo da palavra, lá tem que ter jejum, lá tem que ter amor na sua casa. Então, cada casa deve ser uma extensão da igreja. Irmãos, a gente está junto aqui agora domingo, mas amanhã, a igreja, quem é a igreja amanhã? Amanhã é segunda-feira, que é a igreja? Quem é a igreja? A sua casa. Amanhã a minha igreja é eu, minha esposa e meu filho. Depois a gente vai reunir de novo aqui em grupo, mas cada casa deve ser uma extensão da igreja, em nome de Jesus. Fiquem em pé, por favor. Vamos estar orando aqui agora. Vamos estar obedecendo exatamente aqui agora o texto de Mateus que a gente leu aqui agora. Olha só o que o texto diz. Peçam ao Senhor para que mande. Nós vamos pedir agora, vamos estar rogando o Senhor da Seara agora para que Ele possa nos enviar mais trabalhadores em nome de Jesus. Irmãos, uma obra dessas nós não fazemos sozinho. Nós precisamos de pessoas. E entenda uma coisa, é um privilégio a gente poder ser escolhido por Deus. É um privilégio nós termos essa nobre missão de ser um obreiro, de ser um discipulador, de ser um anfitrião, de ser um líder de célula. Isso é um privilégio sem precedentes. Então você tem que desenvolver isso com muito amor, com muito carinho.